Fala aí pessoal, aqui é Allen Caos novamente para mais um tutorial e dessa vez atendendo a pedidos vou fazer um vídeo aqui explicando mais como fazer uma conversação de leads, mais conhecido como grid work também. Grid work por quê, né? Eu acho que é bem importante sim antes da gente começar a trabalhar e entender, né, como funciona o grid. Pois o grid é como se fosse a régua aqui, né, no nosso projeto, e é onde a gente vai organizar, né, os elementos no tempo, né, onde a gente organiza. Então, com certeza ele é o nosso melhor amigo aqui enquanto a gente está produzindo, né. Então, primeiramente, eu vejo aqui, ó, clicando com o direito, a gente tem as opções do tamanho do grid aqui, que a gente quer, né, pois o grid ele trabalha com os compassos, né, da track, né. Então, escolhendo aqui, ó, um bar, esse aqui é um período de 4 batidas, de 4 kicks. Então, podemos ver aqui, ó, nesse projeto. Aqui é o kick. Então, ó, quando eu seleciono esse grid fixo de um bar, ele vai setar, né, o grid para vários períodos de 4 batidas, ok? Claro que daí você pode trabalhar aqui, ó, um meio, que daí ele vai dividir esse período no meio, um quarto, que daí seria as 4 batidas, né? Um oitavo, que seriam mais 8 espaços, então. E por aí vai, né? Aqui a gente começa a entender um pouco mais sobre o grid, né? Aí assim, para você criar uma conversação de leads, é importante que você tenha aqui umas linhas, né? Feitas já com os leads. Eu tenho aqui algumas linhas que eu gravei com o Virus, o synth que eu uso aqui bastante na produção. Vamos escutar um pouco aqui sobre esses áudios aqui separados. Aqui mais uma linha aqui, uma sequência, né, no lead. Tem outros sons aqui que eles também complementam, eles não são leads específicos. Mas eles também estão complementando ali, né? Não só esse, como vários outros aqui, né? Mas eu vou focar mais nessa parte aqui, que é onde ocorre mais, certo? Aqui o grid, do grid work mesmo. Então aqui mais uma linha de lead. Aqui tem uma outra também. Então, eu tendo aqui, ó, esses 3 elementos aqui, eu já posso criar uma dinâmica entre eles. E é muito importante usar o grid nessa dinâmica, pois assim a gente consegue organizar isso no tempo e fazer os elementos trocarem ali de maneira que fique interessante para o cérebro assimilar também. Tipo, eu quero dizer assim que vai depender muito, né, do flow do artista mesmo, de como... Então, assim, não é uma regra em específico, assim, que eu vou passando aqui, eu quero passar, tipo, mais umas dicas, né, para como vocês podem ir desenvolvendo, né, a técnica de vocês, né, porque eu acho que isso é bem particular mesmo, assim, não tem uma regra em específico, assim, pra você criar isso, assim. Mas vamos lá, né, eu acho que, assim, o período de um bar, que é esse das 4 batidas, é bem interessante para você criar uma dinâmica. Que nem aqui, ó, podemos ver, ó, esse aqui ficou 4 períodos, né, rolando, né, esses 3 aqui. Logo depois, ó, mais um período aqui, ó, ficou rolando só esse lead aqui, ó. E daí eu já troco pro outro. Vamos ver como é que fica isso daqui na sequência. Então, pra vocês verem, essa é a métrica, né, que eu uso para fazer os leads aqui, né? Mais ou menos o período de um bar.
Às vezes, ó, ele tá dividido em meio, né? Que é esse caso aqui. Nesse caso aqui, mais meio. Aqui ficou meio. Aqui tá rolando mais... É, outro... Interessante também ver aqui que tem sons sobrepostos, porém eles não estão carregando também a mesma faixa de frequência. Eu acho bem interessante isso também, de vocês escolherem diferentes leads que ocupem diferentes faixas de frequência, e daí eles podem ocorrer ao mesmo tempo, cada um com o seu padrão diferente, que eu acho que isso fica bem interessante também, essa sobreposição também, em algumas partes, né, claro. É interessante também uma hora acontecer uns cortes mais secos também, como aqui. Vocês trabalharem com o grid também, ó, esse número aqui embaixo, ele corresponde ao grid que está acontecendo no momento. Então, eu uso bastante aqui, ó, essa opção de grid aqui, ó, narrow, porque daí ele é um grid que se adapta, né, ao tamanho do zoom aqui, ó, que eu dou. Então, daí fica mais fácil, né, aqui, ó, 1/4, já sei que é 1/4, pá, 1/8, der mais um zoom aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, naquele período lá de 1 bar, que é 1/1. E assim, vocês podem trabalhar mais livremente, né, do grid. Porém, assim, eu sempre vejo que é interessante você sempre quebrar bem aqui na métrica do 1 bar. Nunca fazer períodos completos aqui. Eu acho que essa é uma dica boa também pra vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó. 1 bar, que é esse período de 4 batidas, ele é dividido aqui, né, em 4 batidas, né? Então, eu procuro sempre dividir ele em um tempo exato. De 4 espaços aqui, né? Um tempo par, né? Vamos dizer. Agora aqui, ó, já ocorre um fato interessante também. Por isso que eu digo que não existe uma regra específica também. Mas aqui, ao invés de eu selecionar 4 períodos, eu selecionei 3 e dei um loop aqui, ó. Um Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Pra ele meio que entrar na tercina, né? Mas pode ver que ao final, quando ocorre 4 vezes essa repetição, ao final dela, ela cai certinho no grid. Então eu tava aqui quebrando o grid e daí no final ela caiu certinho aqui na último bar aqui. Acho que é isso. Não é, porque esse aqui é um bar inteiro. Então, mas ele já caiu certinho aqui na última batida, na real. Isso. Então fica aí minha dica, né? Vocês trabalharem em on bar e façam uma dinâmica daí entre áudios ou os leads em MIDI, seja qual o jeito que vocês estão trabalhando aí, mas é fazer essa dinâmica aqui começando, eu acho que é um bom ponto de start, né? Essa ideia de fazer on bar, né? Que é o período de 4 batidas.
Aí você vai fazendo essa dinâmica e daí conforme o flow, claro, você vai quebrando o grid, assim. Eu acho bem interessante vocês trabalharem o grid de forma bem exata, né? Para depois, quando vocês estiverem bem acostumados a trabalhar com esse grid de forma exata, vocês começam a ter mais ideias de você conseguir quebrar o grid de uma forma mais artística e que fique interessante também, né? Porque é interessante fugir dos padrões, mas tem que ser algo que fique interessante, que ele tem que funcionar bem, assim, né? Mas é isso aí, como já disse, isso aqui é só mais uma dica, né? Bem complicado trabalhar com grid work, eu não tenho uma base tanto assim pra explicar isso, porque acaba sendo uma parada bem específico da pessoa mesmo. Cada ideia, assim, eu não gosto de ficar me prendendo muito, né, a esse tipo de regra, porque é algo que pode variar bastante, né? Você pode fazer uma coisa aqui que pode soar bem também, fora do que eu disse também, e é isso aí. Eu acho que é importante também você ter esse flow, né? Porque isso vai caracterizar bastante o som que você produz. Mas essa é a dica, né? De vocês organizarem o tempo, ó, dessa maneira aqui. Espero que tenha ajudado aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão aí de novos tutoriais, por favor, deixe nos comentários aí. E também peço aí para vocês compartilhem bastante aí os vídeos e mantenham o canal sempre na ativa, né? Pra eu continuar aí fazendo esses tutoriais aí, ajudando vocês aí. Muito obrigado aí, galera, e até a próxima.